Rádio Stop FM 107.3. Pois bem, este momento é que eu vou cumprimentar então as minhas convidadas. Temos aqui em estúdio a dona Edna Marisa Antônio, que é diaconisa e administradora pública. Muito bom dia, senhora Edna. Bom dia, princesa. Bom dia, Rosa. Como está a sua disposição hoje? Graças a Deus estou bem. Muito, muito bem. Não tenho de que me queixar, né? Certo. Porque quando tu acordas e começas com uma oração, não tem nada que venha que você não consiga suportar. É verdade. Então estamos aqui de louvar a Deus e agradecer por mais um convite. É verdade. E a dona Edna, que já não é convidada, porque já esteve aqui na nossa casa, não é? Já. E voltou. Isso é que é bom, nós gostamos disso. Também está em estúdio a Jurema Quiosa, que é docente universitária e também palestrante. Bom dia, Jurema, como está a sua disposição? Bom dia, Rosa. Bom dia, caros ouvintes. Graças a Deus, eu estou perfeitamente bem. Conseguimos ver. A dona Jurema, que também não é a primeira vez, já está aqui pela segunda. Começa a tornar-me residente. E nós gostamos assim. Também está conosco a dona Joana Teca, que é socióloga. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, senhora Rosa. Muito obrigada. É a primeira vez que está no nosso programa? Sim, é a primeira Seja a vez. primeira de muitas. Eu gosto de profetizar assim. Eu creio. Muito bem, senhoras. Hoje nós estamos aqui sentadas para falar de um tema muito, mas muito importante, também interessante. Eu sei que os nossos ouvintes lá em casa também estão expectantes para ouvir falar sobre isto, porque pouco se fala, não é, do papel das mulheres na luta da independência em Angola. E nós, enquanto programa São Mulheres, estamos atentos a isto e trouxemos para a nossa mesa de debate este precioso tema. E o nosso tema já nos leva a uma pergunta, não é? Como pontapé de saída. Qual foi o papel das mulheres na luta da independência de Angola? Vou começar por quem? Pela dona Edna, nossa diaconisa. Olha, bom dia novamente. Eu não podia começar a falar da importância da mulher na luta da independência do nosso país sem primeiro ir para a Bíblia e mostrar que o que nós fizemos, a participação das nossas mães, das nossas avós, das bisavós para a luta da independência é algo que já estava escrito em Gênesis. Porque se nós viajarmos em Gênesis, no seu capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer a mulher como ajudadora, como auxiliadora. E se Deus vai formar a mulher para ajudar, Ele não especificou simplesmente em que área. Porque se o meu marido, o meu filho vai sair, eu preciso acompanhar, né? Eu preciso saber ajudar ele fisicamente, emocionalmente e espiritualmente naquilo que ele quer, vai fazer. Então, eu creio que as pessoas muitas das vezes não entendem porque que as mulheres querem se meter em tudo. Dizem que a mulher quer entrar onde não devia, quer fazer. Mas eu quando, depois de me pôr o tema, eu disse que não. Nós não somos vândalas ou nos metemos em lugares, não. Intrometidas, não é? Não. Foi-nos dado esta graça, esse poder. Porque Deus, quando fala, eu vou te ajudar, eu para te ajudar, eu preciso estar próxima. Eu para te ajudar, eu preciso levar. Se eu vou te ajudar, se tu estás a levar a arma, eu posso levar a água. Certo. Se tu estás a levar a mochila, eu posso levar a refeição. Então, por que não estar contigo ainda e fazer parte de uma luta? Então, mas primeiramente, antes de que estamos de festa, né, do nosso verdade. antigo presidente, nosso doutor Agostinho Neto, eu digo que só é lembrado quem realmente deixou alguma coisa de bom, deixou um bom legado. Então, se hoje nós estamos aqui, é por esforço que ele fez, né, tudo que ele fez em prol da evolução, da libertação, da paz, que muito de nós hoje temos, as rádios têm possibilidade de falar. Eu disse que seria não muito positivo do meu lado, sim, celebrar esta data que merece do nosso herói nacional. E para falar de independência, ele foi um dos mentores que daqui a pouco vamos celebrar essa data em 11 de novembro, né? Foi preciso um homem. E foi preciso sim um homem. Nós é um programa de mulheres, nós, assim como falamos lá, nunca deixamos de menosprezar ou colocar os homens
à parte. É verdade. Se existe mulher é porque primeiramente existiu Um homem. homem, é. Então, louvar, mesmo morto, mas o seu legado continua vivo, os seus poemas, como vi a Rose pode declamar aqui, havemos de voltar. É. E aqui estamos. Para entrar na concernente o papel da mulher na luta da independência, eu posso dizer que as mulheres fizeram um papel preponderante. É. Tiveram um papel muito importante, porque muitas delas despiram-se do papel de doméstica e colocaram-se no papel de guerreiras, papel de ir também para a defesa dos seus direitos, da sua libertação, da sua liberdade de poder andar num país, de poder andar numa sociedade livre. Porque eu acredito, eu como mulher, se eu não for lutar pelos meus ideais, pelos meus sonhos, por aquilo que eu quero, como eu vou trazer um filho? Que tipo de lar eu estarei organizando para este filho? Acredito eu que estas mulheres que se meteram na luta para a independência, eles estavam a pensar num futuro melhor para os seus filhos, para a sua geração vindoura. E elas sim, pelos nomes que eu pude ter ouvido desde a história, desde a infância. Nós ouvimos da Deolinda Rodrigues, nós ouvimos da Teresa, da N mulheres que fizeram parte para a libertação, para a luta, para a independência do nosso país. Perderam vidas. Muita mulher perdeu vida, porque muitas delas não queriam deixar as suas casas. Muitas delas não queriam deixar os seus filhos. Então se propuseram em ir mesmo com os filhos nas costas. Se propuseram ir mesmo com o marido para lutar para a libertação e a independência deste país que hoje nós podemos andar. Eu ontem estive a analisar. Parece que às vezes ainda estamos dependentes. Algumas coisas nos mostram. E às vezes põe-me um bocadinho triste saber que há pessoas que perderam vida, perderam família, perderam liberdade para libertar, para nos tornar independentes da escravidão, da dependência do colonialismo português na era passada, porque nós podemos estar só nossos irmãos, né? Mas nós soubemos que a independência foi porque eles estavam a nos colonizar, estavam aqui a colocar regras. Nós vivíamos no nosso país, mas vivendo debaixo das suas regras, vivendo debaixo das suas doutrinas, mas por nós querer ser um povo livre, as mulheres, juntamente com os esposos, maridos, nossos presidentes, ministros, generais, que a gente muito respeita, vela em memória deles, nós estivemos aí para poder ter. É verdade. Para podermos sentir isso na pele. É Podemos verdade. só estarmos aqui à frente da Rose em sorriso é verdade. aberto. Jurema, não se fala sobre independência de Angola sem falar do papel das mulheres. Porque assim como disse a nossa querida diaconisa Edna, que onde estavam os homens, também estavam as mulheres. Possa ser que não estavam a fazer a mesma coisa, mas em alguma coisa as mulheres estavam a fazer. Na sua opinião, qual foi o papel então destas grandes mulheres, dessas guerreiras, dessas mulheres batalhadoras? Rosa, não se pode falar em independência sem falar de história. Na verdade, o papel da mulher angolana na luta contra o colonialismo surgiu através da inserção de algumas mulheres na OMA, que é a Organização da Mulher Angolana. A história nos conta que durante a luta armada, que foi entre 1961 a 1974, os novos intelectuais de Angola, na verdade, eles criaram um grupo que eles chamavam de SEI, que é a Casa dos Estudantes do Império. Os estudantes do Império eram os jovens que foram escolhidos pelos colonizadores para estudarem em Nova Lisboa. Não falo só de jovens angolanos, falo de jovens africanos dos países dos Palopes. Tivemos alguns angolanos nesse grupo, que são Amilcar Cabral, Alda do Espírito Santo, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto e outros que a história conta. Esses intelectuais articularam a criação dos partidos de revolução política.
Daí que surge o MPLA. O MPLA surgiu entre 1945 a 1954, que era uma nova ideologia política com ideias marxistas e leninistas. Que quer dizer o quê? Quer dizer que estes intelectuais se reuniram para reivindicar a construção de um Estado soberano sem influência política e econômica de estrangeiros. Foi através do surgimento do MPLA e depois da OMA, que é a Organização da Mulher Angolana, que as mulheres entraram nesse processo de libertação contra os colonizadores. E a história de Angola nos conta muito bem. As mulheres nunca ficaram atrás nas etapas que levaram à construção da independência. Nós temos mulheres que marcaram o seu nome na história: Deolinda Rodrigues, Teresa Afonso, Engrácia dos Santos, Irene Cohen, Lucrécia Praim e milhares de outras anônimas que perderam a vida, deram o seu contributo e tiveram sempre presente nos momentos cruciais da construção da nação angolana. Boa. Agora, como é que estes 5 nomes ficaram marcados na história? Na verdade, eu li o final de semana todo, eu estive a ler um dos diários de Deolinda Rodrigues, que se chamava Languedila, era apelidada por Languedila. Ela foi uma combatente, uma guerrilheira, nascida em Catete a 10 de fevereiro de 1939. Escritora, heroína, ela escrevia todos os relatos daquilo que se passava na guerra. Na verdade, estas 5 mulheres, elas foram integrantes de um esquadrão que se chamava Esquadrão CAM. O Esquadrão CAM foi uma coluna de guerrilheiros que foi treinada em 1966 por cubanos internacionalistas que tinham por objetivo buscar reforços para as fronteiras do Congo e também sem fogo. Na verdade, eles foram a primeira grande unidade de guerrilheiros do MPLA em Brazzaville, capital da República do Congo. Esse grupo tinha 200 homens e apenas 5 mulheres. Essas 5 mulheres é que marcaram o seu nome na história, mas nós não estamos a ignorar que milhares de outras mulheres deram a vida para que Angola se tornasse a República Popular de Angola em 11 de novembro de 1975. Então, Deolinda Rodrigues, ela era uma dessas heroínas que deu a vida e pertenceu ao Esquadrão CAM, e ela contava nos seus diários tudo aquilo que ela vivia diariamente, tudo aquilo que acontecia diariamente na altura em que os portugueses nos colonizavam. Certo. Então, o papel da mulher não é um papel a ser ignorado. Muito pelo contrário, é um papel que deve ser passado, deve ser reconhecido. Por isso é que estamos aqui hoje. Certo. E eu queria falar mesmo sobre isso. Mais do que estar aqui hoje é aproveitarmos todas as ocasiões necessárias para falar sempre do papel da mulher. Joana Teca, quais são as suas primeiras considerações para esta parte em que nós começamos já aqui a debruçar sobre o nosso tema? Primeiramente, é um privilégio numa data desta. Muito se fala dos homens na participação da luta, da independência de Angola. É verdade. E coloca-se sempre para trás das mulheres. E eu levo os caros ouvintes a entenderem que, primeiramente, papel é a responsabilidade atribuída. Papel é a responsabilidade atribuída a um indivíduo ou a um grupo social, a ação que uma sociedade espera de um indivíduo. Então, eu acredito que essas mulheres, elas estavam muito no anonimato, mas por causa da sua ousadia, da sua determinação, elas colocaram as mãos na massa e não só ajudavam a levar a alimentação, se calhar a mochila, mas também colocaram mesmo a mão na massa e lutaram para a independência de Angola. Temos em destaque a Deolinda Rodrigues, a Teresa, a Engrácia Santos e outras. E o escritório Patrício Baticama
ele tem um artigo que ele fala muito. Na verdade, o artigo destaca a Luzia em inglês. Por que a Luzia em inglês? Porque foi uma mulher muito, mas muito determinada. General. E muito, A general. e muito ousada. Eu, por acaso, quando fazia as minhas leituras, eu estava assim a imaginar, uau, que mulher ousada. Então, ela foi uma mulher cheia de ousadia que colocou a mão na massa, lutou pela independência de Angola. E ela tinha um desejo enorme, não só de lutar pela independência, mas também de ganhar o espaço para as mulheres, porque era uma fase que não se falava muito da emancipação das mulheres. Certo. Não se falava, quase não se falava mesmo, se falava. Aham. Então, ela tinha esse desejo de levar as mulheres mais para cima. Não, ela diz assim num dos seus discursos, não apenas para estarem aí, prontos, temos uma mulher aí, não, mas para mostrarem que são capazes também de fazer o que os homens fazem. Não estou aqui a ser feia. É uma mulher, ou duas, ou três, ou cinco, a representar Sim. outras mulheres, não é? E praticamente quando estamos a falar sobre o papel dessas mulheres, nós, logo assim, ao ouvir a história, nós acreditamos que houve desafios. Sim. E houve momentos, se calhar, que muitas mulheres achavam ou pensavam que não seriam capazes de o fazer. Então, olhando assim para um seu todo, na vossa opinião, voltando um bocadinho para aquilo que é o passado, as histórias, quais foram os maiores desafios enfrentados pelas mulheres naquela altura? Digo assim, como a colega de mesa frisou, para existir uma organização de mulheres como a OMA, é porque viu-se a necessidade viu-se a necessidade de ocupação de um lugar que a mulher não tinha. Creio que para elas terem este lugar, porque nós falamos muito só da OMA, do MPLA, mas eu nas minhas pesquisas pude ver o FNLA, pude ver outros partidos que tinham mulheres também, que também fizeram parte desta luta. Certo. Porque nós, se ficarmos só aqui no OMA, vamos pensar que as únicas mulheres são estas, não. Houve N mulheres, as anônimas, que perderam a vida, que nós não sabemos os seus nomes. E eu acredito que o maior desafio para elas foi mesmo a aceitação delas dentro das tropas, dentro dali, porque se ousa ainda com a evolução que há, ainda dizem que a mulher é um ser frágil. Então pergunto, aquela mulher que muitas das vezes estava no campo com uma enxada, com uma katana derrubando árvore, capinando hectares, e hectares é uma mulher frágil. Que fragilidade é essa que muitas das vezes homens veem na mulher? Será no momento de uma dor de bexiga, será na dor de um parto, mesmo para dar à luz. Não é fragilidade. É verdade. É uma dor que, se colocar a um homem, ele acha que morre ou desmaia ou diz, tira já, faz alguma coisa. A mulher não é um ser frágil. A mulher é um ser que dia após dia ela como é que eu posso dizer? Auto se supera. Porque a mulher pode estar em um só lugar que ela nunca esteve e fazer acontecer bem e perfeitamente. O desafio que elas tiveram foi mesmo, creio eu, aceitação. Aceitação, porque até hoje há lugares que não aceitam mulheres. Há países que não aceitam a mulher como presidente. E como aceitar uma mulher como chefe? Nós vamos ver aqui, como foi bem dito, a Deolinda Rodrigues, a Luzia Inglês. Ela foi uma das generais. Certo. Uma das generais. E ela, como general, ela conseguiu escrever tudo aquilo que ela ia observando, tudo aquilo que ela ia vendo. E hoje é possível ver essas mulheres nas militares, mulheres com patentes, nem mulheres com destaques fora do país, cá não sei, mas noutros países já há presidentes, né, de países. Por quê? Porque elas lutaram para poder alcançar esse mérito. As mulheres não foram ali, pum. Não. As mulheres prepararam. E uma coisa que nós temos, Rosa, a mulher é muito observadora. É verdade. Ela observa, ela aprende com o homem, vendo as falhas, os erros. Porque o homem é emotivo. O inimigo está ali, ele está ali, vamos atirar. Não, a mulher é o inimigo, é minha inimiga, tá bem. Vou lhes dar mais um teste. Vou criar estratégias, É mesmo verdade. para repreender, para fazer. Por isso que as mulheres foram influenciadoras mesmo para isso. E nós continuamos a lutar pela igualdade. Sim. Essa igualdade de gênero, eu digo, a mulher não pode ser igual ao homem.
vamos ser claros. Nós não podemos ser igual ao homem. Podemos fazer quase tudo, quase, porque não fizemos tudo. Porque homem é homem, mulher é mulher. A mulher carrega o filho, mas se não se envolver com o homem, não há filho. Aqui ninguém mais é agraciada para ter Cristo. Então, nós devemos nos posicionar, saber, lutamos sim, estamos ali sim, mas obedecendo, me submetendo. E muitas mulheres se submeteram a generais, a chefes, a comandante. Nós temos o nosso novo presidente agora, né? Frisar, nosso comandante-chefe, assim é chamado, João Lourenço. Ele esteve ali, creio eu, que na sua caminhada como líder, teve mulheres. À frente, é à verdade. frente ali, criando estratégia, abrindo caminhos, trazendo recados. Porque o mais difícil não é ir para a guerra, o mais difícil é tirar alguém do seu meio e colocar no terreno do inimigo para trazer informações. E era mais fácil enviar uma mulher, certo. Porque nós sabemos que a tropa, enquanto está ali, ficam sem mulheres. Eu pude ver num filme, na estratégia de guerra, que eles, para saberem como era o terreno do inimigo, como vivia o inimigo, tiraram uma das suas mulheres e meteram dentro do terreno do inimigo. Ela com medo de ser descoberta e ser morta. E essas mulheres como Lucrécia Paim, Ingraça Santo, Irene Conte, Teresa Afonso, Deolinda Rodrigues, não pensaram só elas. Eles pensaram no amanhã, que somos nós. Por que nós ficar de mão cruzada se nós também podemos fazer o quê? Diferente. É verdade. Independentemente do machismo que eu creio que elas encontraram, independentemente do entrave, mas isso não lhes parou. Não lhes parou. E eu pude ver que as mulheres que integraram as lutas acreditavam que, ao lado dos seus companheiros, pudessem fortalecer o território da independência e do livre do colonialismo. Elas acreditaram. Porque só acreditando é que te faz você ir atrás. Quando você acredita que é possível, você vai. É verdade. Ainda que eu perca a vida, mas eu acredito que ainda que eu morra, mas o meu nome, a minha história, vai ser contada. E hoje falamos da Luzia Inglês, porque ela disse, eu vou. Porque eu preciso de mulheres que se sintam empoderadas, que se sintam livres para continuar. Nós somos continuidades. É verdade. De mulheres como estas. Merece até uma salva de palmas. Merece até uma salva de palmas. Mas o nosso técnico daqui a pouco vai já resolver essa situação. Boa. Merecem sim ser homenageadas. Jurema, a diaconisa Edna falava-nos então sobre um dos desafios, não é? Que no caso apontou a aceitação naquela época. Na sua opinião, qual foi ou quais eram os maiores desafios que as mulheres enfrentavam naquela altura e como é que elas conseguiram superar? A história conta que elas tiveram muitos desafios. Primeiro, né, que a intenção dos novos intelectuais de Angola, ao criarem os partidos políticos, não é, para a luta contra os colonizadores e alcance da independência, na verdade era a construção de uma nova Angola. E a base era devolver à mulher ou restituir aquilo que era de direito, que cabia a ela. Então, quando falamos aquilo que era de direito, era mesmo para restituir às mulheres, não é, empregos com salários iguais aos dos homens, o acesso à escola, o acesso aos serviços públicos, era haver alguma igualdade do gênero. Certo. Essas mulheres, não é, que foram aceitas nas frentes de combate, elas foram aceitas porque elas tinham habilidades técnicas. No caso de Deolinda Rodrigues, ela era tradutora, ela era linguista. Era linguista, ela falava mais de uma língua, ela escrevia, então ela servia para comunicar. Ela foi aceita porque ela tinha habilidades técnicas. Mas, no entanto, nos diários de Langdila, ela retrata que houve muita pressão, primeiro, para ela ser aceita entre os homens dentro do próprio esquadrão onde ela estava. Primeiro havia a dificuldade com a interação dos homens. Havia homens menos capacitados que ela, fisicamente, intelectualmente, que depois de uma formação eram promovidos, eram patenteados, e ela não.
ela só era promovida quando eles voltassem ao posto deles. Então, ela sentia já ali essa resistência dos homens à presença dela. E também elas retratam nos artigos que eu li todo final de semana, de Olinda Rodrigues, Teresa Cohen, e todas as que deixaram algum retrato daquilo que viveram com a luta armada, que havia também a resistência interna das próprias mulheres da Organização da Mulher Angolana, porque elas eram intelectuais. Muitas delas não sabiam cozinhar, muitas delas eram mandonas, não se submetiam. Então havia uma resistência interna, primeiro dos homens. Não, elas são mulheres, o que é que elas estão a fazer aqui? Elas estão sempre, ou estarão sempre subalternas a nós. E depois havia também das mulheres, porque nós sabemos que nem toda mulher naquela altura era alfabetizada. Certo. Então ser alfabetizada, ter habilidades técnicas e comportamentais não foi para todas as famílias, não é? Então, a resistência existiu e não foi apenas o colonizador que discriminava a mulher por ser negra ou por ser mulher. Os próprios homens e as mulheres também resistiram à presença das nossas heroínas e do papel que elas desenvolveram na guerra. Mas elas contam nos vários retratos que elas vão deixando, que elas resistiram por Angola, pelas famílias, pelo futuro, pelas gerações que viriam depois delas. Então, todas nós, de alguma maneira, no nosso dia a dia, nas nossas atuações como profissionais, como mães, encontramos sempre alguma resistência, opiniões contrárias. Agora eu consigo perceber de onde é que vem essa nossa força. Já vem de lá do passado. Com certeza, são sementes que foram plantadas pelas nossas grandes heroínas. É verdade. Joana Deca, pode também dar a sua consideração quanto a esta questão dos desafios enfrentados? Nós acreditamos que são muitos, não é? A Diaconisa Edna esteve a falar de alguns, a Jurema também. Acredito que também há alguma coisa que queira salientar. Sim, um dos desafios era mesmo a questão da emancipação. Por quê? Porque as mulheres, como já disse a Diaconisa, eram vistas como um vaso frágil e que não podiam dar muito. Mas o Patrício Baticama, no seu artigo que fala sobre a mulher na luta de libertação e na construção do Estado de Nação, caso da Luzia Inglês, ele leva a entender que a Luzia Inglês tinha um desejo de ver as mulheres nos lugares de destaque. E ela tudo fez. Por isso que não bastava apenas ela ter aquele desejo, ela preferiu se fazer de modelo, de exemplo, para que as outras mulheres pudessem seguir o caminho dela. Então é mais ou menos isso, a questão da emancipação. Rosa, e deixa-me só dar aqui um outro pensamento em relação à segurança das próprias mulheres, né? Porque nós sabemos que naquela altura os colonizadores, eles estiveram aqui e eles eram, como é que se diz? Eles praticamente, o nosso país tornou-se genocídio. Eles matavam, eles violentavam crianças, jovens, velhas. Eles não queriam saber que idade tinha a mulher. Então, as nossas heroínas, ao se predispuserem a deixar as vidas, os sonhos, para enfrentarem a guerra, elas arriscaram a sua própria segurança. É verdade. E os únicos inimigos não eram apenas os colonizadores, eram também os homens com quem elas dividiam os locais onde elas estavam. Isso é visível até agora. É visível Basta até agora. pôr uma mulher no meio dos homens, não sei se vem, que é carne. E ali se cumpre, não é? Uma das partes das escrituras, que os inimigos são da própria casa. Às vezes nem eram os de fora que queriam, não é, matar, que queriam destruir, mas os da própria casa, ao invés de haver aquela união. Só para ver que é possível isso, amada. Nós continuamos nisso, os da casa. É mais fácil respeitar uma mulher que ele traz do estrangeiro, uma estrangeira, do que respeitar uma angolana, do que dar um amor verdadeiro. E tu começas a ver a necessidade de muita mulher angolana preferir também ter um companheiro, um parceiro estrangeiro, porque se sente mais protegida, se sente mais amada. Porque mesmo nós observando em muitas histórias, séries que nós assistimos, mulheres que preferem entregar-se ao seu patrão, que é o que está a colonizar, que está a maltratar o seu povo, a sua família, para a segurança.
para proteção. Por quê? Porque ela não encontra aquela proteção no seu irmão de nacionalidade, né? Não encontra o afeto, o carinho, a proteção, porque a sua voz não é ouvida. Nós ainda vivemos isso, Rosa. Da mulher, né? Às vezes, para poder se fazer sentir, precisar ir buscar um apoio de alguém de fora, né? É de louvar a nova organização, a nova corporação que o nosso Estado agora tem feito. Já se vê mais as mulheres, olha, nós estamos a amar juventude feminina. É de louvar, temos uma vice-presidente, temos aí deputadas, juízas, temos ali cargos de destaque que não era possível antes e hoje é possível. É verdade. Então, quer dizer que as mulheres continuam a fazer quê? A história. Hoje temos o Largo das Heroínas, temos o Largo da Rainha Ginga, que nós ainda não frisamos, que lutou, fez de tudo para Angola se tornar quê? Dependente também. Cada pessoa na sua era, na luta armada fez, na independência fez. Creio que no 4 de abril também lá tinha mulheres ali em frente. Em combate. E eu muitas das vezes, quando eu penso em desistir, eu falo, por que desistir? Eu não vou me apegar àquela mulher que desistiu, eu vou me apegar àquela que não desistiu. Se ela não desistiu, creio que ela sentiu dor. Creio que ela foi humilhada. Creio que ela... E eu aprendo assim, quanto mais você me humilha, mais me dá energia, forças para mostrar que eu sou capaz. É algo que me motiva. A maior pessoa que me motiva é Deus. Eu com Deus, eu digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as críticas, eu observo. Essa crítica tem razão de haver na minha vida? Vejo, se calhar eu estou errado, retiro. Mas se a tua crítica não me agrega valor, Rosa, sai de frente. Se não me faz algo, não... Olha, eu tenho dito às pessoas, me combater é perder tempo. Lutar contra mim, no mínimo você tem que estar em vários ramos, melhor do que eu. Porque quando eu busco, como a colega de mesa disse, a Diolinda Rodrigues tinha conhecimentos. Ela formou-se. Ela tinha bagagem. Ela não foi porque no blá, blá, blá. Ela não foi lutar porque eu acho, vou pegar no garfo, na faca, não vou ir lá, não. Exatamente. Ela tinha ela capacitou-se. Ela era alguém que conhecia, tinha domínio de línguas. Ela falava, ela sabia que eu, a qualquer momento, vou ser um pilar fundamental. Um pilar fundamental. Porque ela precisava traduzir. Então, eu preciso... Você para vir jogar comigo, me guerrear, como aqui a colega disse, havia tropas que olhavam para ela, não viam nada. Mas ela se manteve firme. Por quê? Porque ela conhecia aquilo que ela carregava. Exatamente. E quando você sabe o que você carrega dentro de ti, a esperança, a confiança, você sabe que eu não estou aqui porque eu passei, sentei na carteira. Eu tenho conhecimento, eu conheço os meus direitos. Quando uma mulher conhece os seus direitos, ela sabe aonde se pôr. Nós começamos logo do início. A mulher foi feita como ajudadora. É um direito. Eu estar ali para te ajudar. É um direito que eu tenho que defender, que independentemente aonde você vá, o que você fazer, eu tenho um direito também de estar ali a lutar para este meu bem-estar. É verdade. Você não pode me obrigar a aceitar um bem-estar que não me agrada. Boa. Não concordo. Sim, pode falar, esteja à vontade. Elas todas elas tinham uma particularidade que era lutar pelos direitos humanos. E eu estava assim a refletir, quer dizer, elas se preocupavam realmente com a nação. Por isso é que elas lutavam muito pelos direitos humanos e queriam pautar aquilo na nação. E não só, nós vimos o caso da Luzia Inglesa, quando ela foi eleita como a líder da OMA. Ela recebeu 3 missões, que são a revitalização da mulher angolana na época pós-guerra, a reconstrução da família angolana, a participação da sociedade na edificação do Estado Nacional. Então, realmente, elas foram mulheres bravas. É verdade. Mulheres e olhando para tudo destemidas. isto, cada uma na sua área de atuação, e teve aquelas que entraram propriamente na guerra, que pegaram as armaduras e foram mesmo para guerrear. Olhando para essas mulheres, que exemplo tirar? Jurema? Força, coragem.
eu me revi totalmente na história de Deolinda Rodrigues de Almeida. Yeah. Eu todo fim de semana fiquei completamente hipnotizada no diário dela. E eu sempre perguntei-me de onde é que sai toda a minha força de acordar todos os dias às 6 horas, os assuntos dos meus bebês, o meu trabalho, voltar para casa, hoje não fizeram comida, ainda vou fazer os bebês na creche, tudo isso, vou dormir 22 horas depois da novela, dia seguinte de novo acordo, a mesma rotina, fim de semana, atividades partidárias, atividades religiosas, as palestras, tudo. De onde é que sai toda a minha força? Então foi um momento de reflexão em que a minha ficha caiu que eu não sou a primeira. É verdade. Eu não sou a primeira. Outras mulheres deram passos, deram iniciativa, deram as suas vidas para que nós pudéssemos ter a liberdade de ser quem nós somos, para que nós nos aceitássemos, nos conhecêssemos e contribuíssemos para que Angola realmente seja uma sociedade livre em que as pessoas vivem e pratiquem o socialismo, que é o socialismo é o tipo de política em que as pessoas elas vivem das riquezas do próprio país. O povo é o dono das riquezas. Então essas mulheres deram a vida delas para isso e não parou por aí, porque o desafio continuou pós-guerra, pós-independência. O que é que nós vamos fazer quando a maioria da população era mulheres e elas, a maioria, eram analfabetas? Certo. Então, houve também o empenho de mulheres que já eram alfabetizadas em ajudarem a alfabetizar milhares de mulheres de Cabinda ao Cunene. Houve uma campanha de mais de 50 anos de alfabetização por Angola. E as mulheres foram as pessoas que estavam mais disponíveis para contribuir para que esse processo. Daí que agora temos uma vice-presidente, temos a presidente da Assembleia Nacional, temos ministras, juízas, procuradoras, médicas, diretoras de escolas, docentes. Temos um leque de mulheres a contribuírem de diversas maneiras, com diversas formas de conhecimento, de ciência, para o desenvolvimento da Angola. E falou sobre um ponto muito interessante, pós-independência. Nós conseguimos perceber que elas deixaram seu legado, mas cada uma de nós também precisa deixar esse legado, não é? Que é também de nossa responsabilidade, não só trilhar e seguir os mesmos passos, mas fazer assim de forma superior. Falando de visibilidade, vocês acreditam que nos tempos atuais, estas mulheres, estas guerreiras, poderiam, de certa forma, ser mais homenageadas, ser mais faladas, ou até no nível que nós estamos, está tudo bom? Eu, por acaso, trouxe 3 pontos mesmo. 3 pontos de momento destacantes das mulheres. O primeiro ponto corresponde ao período pós-independência, que é caracterizado pela luta das mulheres, pelo reconhecimento da sua condição e pela sua afirmação dentro do Estado. O segundo compreende no período pós-guerra, que vai de 2002 a 2015, caracterizada por um crescimento econômico significativo, de expectativas, sonhos de esperança na melhoria da sua condição e posição na sociedade. E é visível, por acaso, isso. O terceiro momento é o momento atual, que corresponde à análise na realidade, numa confrontação entre os dados recolhidos e na realidade observada, que nos leva a concluir que as condições de vida da mulher angolana, em particular da sua posição na sociedade. Uma mulher independente é motivada pela realização dos seus sonhos. E por essa motivação nós aqui chegamos. Por essa motivação nós estamos a conquistar lugar de destaque. Por esta motivação. Porque o que é que nos motiva? A liberdade. O que é que nos motiva? Igualdade nos direitos, não de género, dos direitos, dos benefícios. Porque se tu vais para a guerra, tu consegues ganhar um valor e eu não? Porque se nós os dois conseguimos arranjar um carro, há mulheres mecânicas que estão a dar medo. Há mulheres engenheiras que estão mesmo, que você fala, que é isso? E eu acredito que podia ser mais. É bem verdade que tem até os rapazes
reclama. A mulher tem um mês todo para ela amar-se mulher. Reclamam, porque diz, ainda por cima, não podiam tirar mesmo um dia mais. Podia ser só o nosso mês, só que dentro do macho ainda põe lá um dia para homens. Mas eu acredito que a mulher podia sim, porque a mulher é mãe. Não haveria uma sociedade, não haveria filhos se não houvesse uma mãe. A mulher é produtora. A mulher, falar da mulher é falar de um ser que multiplica. O homem pensa, mas a mulher, quando lhe der aquilo, ela vai multiplicar. Ela vai saber implementar. Por isso que uma mulher dentro da casa, estávamos a falar com alguns colegas lá na rádio, onde nós estávamos, e eles disseram, pô, as mulheres é um ser muito... A mulher que de manhã, ela vai dormindo, mas já saber, de manhã vou acordar, vou preparar o filho, tenho que preparar a lancheira dos filhos, do marido, preparar minha roupa do marido, e está no serviço, está a trabalhar, mas está a ligar para casa, ela está ali, mas tem a faculdade à noite, ela está ali. Que ser é esse? Que muitos dos homens não sabem aproveitar. Muitas famílias não sabem cuidar. Um ser que ela pensa rápido. Há um pastor que eu gosto muito de ouvir, brasileiro. Ele diz, se tu entrares na caixa da mulher, ela é toda ela desarrumada. Não entra para arrumar, cara. Tu vais te perder lá. Mas ela sabe como colocar cada coisa no seu lugar. Você vai entrar na caixa do homem, só tem lá uma coisa. Mas essa uma coisa também vai se perder. Mas na caixa da mulher, que mente é essa que aguenta? Nós estamos aqui. Mas também se nos perguntar o que é que já pensaram, não, estou a pensar se o almoço hoje vai ser o marido como é que já está. Tu estás aqui, mas a mente é como se estivesse em casa, estivesse no encontro de família. Esta é a mulher. Então eu acredito que, além da independência da Angola, a mulher tem lutado para a independência da sua família, da sua casa, dos seus ideais, né? Da sua permanência em cada lugar aonde ela é colocada. A mulher faz toda a diferença. É só nós vermos, às vezes, numa empresa, o cargo que a mulher, se for uma mulher que tem ambições, porque não estamos a falar de todas as mulheres, Rosa. É vamos verdade. ser claros. Tem mulher também que só misericórdia. Lhe coloca no lado, vai levar a empresa à falência. Porque só quer saber de marca, só quer saber de roupa. Lhe coloca dentro de casa, o marido deixou um valor. Temos essas nossas mulheres também que são misericórdia. Creio que no passado eu também já vi. Eu vou ir na guerra, eu vou lutar, deixa mesmo os homens ir. Existem essas mulheres que também querem ficar só na beca, que também querem nos fazer comprometer. Mas existem as mulheres que pela família ela dá vida, que pela sua casa, eu me formei, ela faz de tudo para permanecer e levar a família até onde o país, até onde for possível levar. Eu não tenho acompanhado muito o trabalho da nossa vice-presidente, mas eu observei uma palestra que ela deu e o que ela falou, eu digo, falou bonito. Falou como mãe, falou como uma líder, falou como uma mulher. Eu nesse tema que me chamou também um pouco a atenção e conhecer a história da Maria Inglês. E eu disse, uau, tínhamos afinal poetisa, escritora lá naquele tempo. Tínhamos, a cultura também estava associada. E eu fiquei apaixonada do pouco que eu li. Ontem, por acaso, eu disse, o que é que eu vou falar das mulheres? Meu Deus, quem é essa mulher que esteve ali? Quem é essa? E eu fui lendo e me apaixonei por ela, sem o conhecer. Me apaixonei porque eu digo, pô, então, eu não sou porque eu quero ser. E são histórias que até nos dias de hoje criam impacto. Nós vamos ler, vamos ouvir e a gente vai recordar, a gente vai se encarnar na história, é como se estivéssemos lá e de certa forma levanta-nos. Eu me revi como a Jurema. A Jurema. Porque eu ouvi assim, eu ouvi a Jurema contar a história sério, eu já estava lá. Olha, eu nem sei como explicar, mas eu me teletransportei para aquela época, me teletransportei para as celas em que ela escreveu o diário. Eu senti-me presente, eu vivi a guerra através dos escritos de Deolinda Rodrigues. Eu não sei como é que isso é possível, mas acontece. Em que momento ela escreveu? Em que momento ela escreveu? Por acaso eu tive o trecho, juro. Eu tive, aos 6 anos, eu não me esqueço isso. Eu tive o privilégio, né, mas não era muito bom, de estar dentro de guerra. Eu nasci no Soio
E quando o sonho foi atacado, o Zaid foi atacado, eu estava ali. É que você, de um lado, e depois eu não sei o que se passa, que todo lugar onde há guerra, há chuva. E agora tu não sabes, aqui há trovoada, aqui há bomba. Que nós lá dentro vamos fugir, afinal de contas, onde estás aí não é trovoada, é bomba. E tu ficas meio... E passar por aquela experiência, eu me pergunto, em que momento ela pegou e escreveu? Ela escrevia na cela. Ok. Ainda foi para a cadeia. Sim, sim. Ela perdeu a vida mesmo depois que uma missão não correu bem. Entre 1967 e 1988. Não há uma data exata para a morte dela. Apenas que a missão não correu bem. Infelizmente, ela perdeu a vida e não se ouviu mais falar dela. Mas, no entanto, os diários foram passando de mão em mão até que chegou ao MPLA e conseguiu-se lançar, então, as memórias dela. É verdade. Olha, eu acredito que nós poderíamos tirar mais momentos, mais tempos, então, para falarmos sobre essas guerreiras, né? Uma por uma, dá mesmo voz, assim, porque é importante. É importante que a nova geração também conheça a história dessas mulheres e de certa forma, isso serve também para mudarmos alguns comportamentos, algumas coisas dentro de nós. E é muito bom. Joana Teca, considerações finais, já assim para terminar. Eu sei que o nosso tempo é pouco, poderíamos ficar aqui a falar muito mais dessas mulheres, mas o nosso tempo também não permite. Mas o pouco que nós falamos, acreditamos sim que deu para aprender alguma coisa. De forma resumida, eu acredito que a sociedade precisa desconstruir o conceito de que a mulher é frágil, de que a mulher é fraca, de que só o homem pode. Na verdade, os dois cooperam. Então, é necessário que as mulheres, principalmente, comecem a se olhar como mulheres que podem fazer grandes coisas na sociedade. Mulheres invictas, mulheres determinadas. Não ficar apenas naquele lado de cuidar da casa, que não é mau, mas que também precisam olhar. Graças a Deus, agora a nossa sociedade tem muitas mulheres em destaque. Então, essa geração deve beber muito da geração passada, das nossas heroínas, e fazer grandes coisas ainda. Superar aquilo que elas fizeram. É mais ou menos isso. Boa, muito obrigada. Jurema, considerações para esta parte? Eu acredito, tenho muita fé que nós estamos a evoluir para uma sociedade em que indicadores como a pobreza, o analfabetismo, a gravidez precoce, a sobrecarga de trabalho doméstico, só para mencionar estes, não continuem a ser uma espécie de maldição para o gênero feminino. Uma vez que nós mulheres estamos comprometidas com a capacidade de educar, formar e levar a condição da família, é necessário que as políticas do Estado, é necessário que as oportunidades continuem a fazer com que as mulheres tenham papéis relevantes na sociedade. É necessário que se reconheça e se conte a história das mulheres, não é, que têm marcado o seu nome nos anais da história de Angola, e que cada uma de nós, na sua área de atuação diariamente, na sua família, contribua de forma positiva, de forma a levar paz, a ser paz, a educar com sabedoria, para que nós tenhamos futuras gerações saudáveis, economicamente estáveis, mentalmente estáveis, para que tenhamos uma sociedade segura para os nossos descendentes. Diaconisa Edna, considerações finais? Terminando, vou ler um trecho que eu própria tirei. Valorização, primeira coisa. Valorização pessoal, mulheres. Porque uma mulher que se valoriza tem um caminho essencial para uma vida plena, gratificante, envolvendo não apenas reconhecer as suas habilidades e conquistas, mas também compreender os impactos que ela tem no ambiente e no seu ao redor. Dizer às mulheres que não deixa ninguém falar de ti e te diminuir. Não deixa as pessoas verem fragilidade em ti que Deus não colocou. Não se esconda atrás de um homem, mas fica ao lado de um homem. A mulher não foi feita para estar atrás. A mulher foi feita para estar de lado. E se todas as vezes que Deus te permitir ficar à frente, faça com excelência. Faça o bem. E mostra que o mesmo Deus é o Deus também que pode te capacitar para conquistar lugar de destaque
para poder honrar a família, a calça, a saia que você... Rádio Stop FM 107.3. Deus escolheu a mulher para gerar. Deus não escolheu o homem para guardar o Criador. Deus escolheu a mulher para guardar o Criador. Deus não escolheu o homem para ir saber da ressurreição de Cristo. Deus escolheu mulheres que foram as primeiras a saber que Cristo ressuscitou. E foram elas que levaram o recado que aquele que é o Criador, assim como ele disse no terceiro dia ressuscitaria, foram mulheres. Foi mulher como Esther, que conseguiu entrar na casa do rei, onde não era permitido entrar. Foi mulher. Então, a mulher na Bíblia, a mulher na sociedade, é mulher. Para ti, mulher, não importa como você esteja, não importa o que falaram de ti, ainda há uma luz no fundo do túnel. Levanta, sacoda a poeira. Não mendigue, mas lute. Com sabedoria, com confiança e determinação. E tudo coloca na mão de Deus. Boa! Palavras que trazem vida. Mas vocês não vão assim. Podem deixar a vossa agenda, abraços e beijinhos. Joana, seja à vontade. Não podem ir assim. Para quem vai os teus abraços, beijinhos. Pode deixar também a tua agenda. Esteja à vontade. Os meus abraços vão para a minha família, primeiramente. Vão para todas as meninas do lar, Veronas David. Para o meu parceiro, o Sr. Macamba. Uau. E para o meu pastor, meu Mano Afonso e Maravilha Afonso. Muito bem, obrigada. Já agora volto sempre no nosso programa. Sair daqui é diretamente para o Mufete, ou não? Já que é feriado a considerar. Jurema, por favor, abraços e beijinhos. Deixa a tua agenda, fica à vontade. Saudações acadêmicas aos meus estudantes, que eu sei que tenho muitos deles aí como ouvintes. Saudações à minha família, a quem me está a ouvir, a quem me conhece, a quem está a conhecer-me através do programa Sou Mulheres. Um beijinho aos meus filhotes, a Natasha, ao João Kevin e a Jasmine Keila, que estão em casa a ouvir-me. Eu tenho a agenda cheia, mas nesse momento eu não consigo partilhar. Tenho palestras, tenho programas de TV, mas as datas estão assim todas confusas. Então pode deixar as tuas redes sociais para as pessoas irem lá ver o que é que tem. Sim. O meu Facebook é Jurema Quiosa, o meu Instagram é doutora_Jurema_Quiosa. Muito bem, doutora, beijinhos e volte sempre, essa casa muito também obrigada, é sua. Rosa. Nossa diaconisa Edna, partilha conosco a sua agenda, as suas redes sociais. Primeiramente, agradecer, né, por mais esse convite. Não podia deixar de mandar beijo ao grupo das mulheres. Nós tivemos a nossa conferência. Neste domingo foi uma bênção, então... Sábado, no caso, Sábado, né? foi bênção, então... O grupo de mulheres da casa lá, nós estamos. A Maia Azuda, a Teresa Bumba, a Carla, a Jorgeline, a Plamidine. Não esquecer a minha designer, assim digo, que fez o panfleto que estaria hoje, a minha cunhada, um amor de pessoa. A Maya Cat, uma mulher abençoada que tem estado ali a me dar força em todos os programas. Mandar beijo às mulheres em contínua comunhão com Cristo, em Deus, a quem eu tenho ali estado com elas, orientando, dirigindo. A minha filhada que está a assistir, a Jurema, porque eu disse, não sei como é que eu estou a esquecer o nome da Ju. Aos meus pais espirituais, aos meus pais, aos meus irmãos. Edna Marisa Antônio no Facebook, Edna Antônio Instagram, Edna Antônio WhatsApp. Estamos aqui para trabalhar, para palestra, pregações, aconselhamento. Estamos aqui porque a nossa sociedade muito hoje se destrói por falta de conversa, falta de instrução. E nós estamos aqui, estamos no Zango, nos movimentamos, estamos aqui para trabalhar sim. Estamos Muito aqui para trabalhar. bem. Diaconisa Edna, beijinhos e volta sempre. Obrigada.
E foi então esta altura em que nós, infelizmente, terminamos aqui o nosso tema, mas com a promessa de voltarmos a falar dessas mulheres que fizeram tudo pela nação, fizeram tudo pela independência de Angola. E é desta forma que nós encerramos a nossa rubrica O que Elas Falam. Rádio Stop FM 107.3.